Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Entre Amigos. Hoje para falar especificamente sobre marketing digital e retail media, que é essa estratégia cada vez mais assertiva para conectar as empresas digitais com o consumidor. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Gabriel Lima, da Enext, e com o Mário Meirelles, do Mercado Ads. Muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Vocês podem se inscrever em um tweet, Mário, com você. Bom, prazer, obrigado por receber, é um prazer estar aqui de novo com o Gabriel. Eu sou o Mário Meirelles, eu lidero a operação de advertising do Mercado Livre no Brasil, que é a nossa empresa Mercado Ads, que é o grande braço aí não só de publicidade, retail media, mas também de desenvolvimento de negócio do Mercado Livre no Brasil. Perfeito. E você, Gabriel? Boa. Gabriel Lima, eu sou fundador e CEO da Enext. Sou publicitário de formação. Comecei minha carreira trabalhando no mercado financeiro e há 20 anos estou nesse universo de comércio eletrônico e marketing digital. Somos parceiros aí do Mercado Livre e acreditamos bastante que hoje a principal onda da publicidade é o retail media. Perfeito. Então, acho que a gente vai ter um episódio muito legal agora para falar sobre essa estratégia cada vez mais importante para a gente. Bom, vou começar direcionando minha pergunta para o Mário. Nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, é bom lembrar que, assim, o retail media não é de hoje, né? Uhum. É uma estratégia que a gente já vê há muito tempo. O que a gente pode esperar para essa tendência que vem de um tempo atrás, mas que ganha cada vez mais tração para o e-commerce, para a aplicabilidade dela no e-commerce em 2025? Eu acho que o primeiro ponto é o que você destacou. O retail media, ele não é uma coisa nova, né? Se a gente for pensar, desde os anos 70, o Walmart, as grandes cadeias de supermercado já fazem alguma coisa de retail media. Quando eu faço uma precificação diferente para uma gôndola do que para outra, eu estou fazendo uma espécie de retail media. Estou te dando um posicionamento publicitário, um posicionamento comercial, em troca de um investimento de alguma parceria. O que acontece é que quando a gente vai para o mundo digital, isso é turbinado, né? Porque aí eu consigo entrar com ferramentas programáticas, com ferramentas de busca. É como se eu estivesse entrando num supermercado e pudesse mexer os corredores de acordo com o cliente que está entrando, mexer a ordem das prateleiras de acordo com o cliente que está entrando. É isso que o digital faz. E nessa evolução, a gente entra agora, acho que numa nova onda de retail media, que até o termo retail media ele começa a ficar um pouco confuso com o marketing digital, porque a gente percebe que o grande benefício do retail media, além, evidente, da conversão, além desses placements que a gente tem dentro dos sites, dentro das lojas, é a qualificação de audiência e a segmentação e capacidade que eu tenho de segmentar a audiência. Né? Então, hoje, numa campanha de vídeo, eu posso usar toda aquela segmentação do Mercado Livre, se ele tem interesse em tal produto, qual é a geografia dele, qual é a idade, que tipo de bandeira de cartão de crédito que ele usa, qual é o perfil de consumo desse cliente, perfil de navegação, para entregar uma campanha de upper funnel para ele. Então, eu acho que o retail media ele tem ganho muita força porque as agências, a indústria e o próprio retailers estão entendendo que eles têm também um papel na construção de full funnel, nessa construção completa da jornada de marketing. Então, acho que o retail media, que antigamente começou muito tímido ali no posicionamento de gôndola, ele agora faz parte, eu acho que da rotina, né? Acho que o Gabriel vive isso muito mais no dia a dia, de qualquer planejamento de mídia, exatamente pela capacidade que a gente tem de entrega no final do funil, de conversão e consideração, mas também pela capacidade que a gente tem de segmentar e entregar um público e uma audiência qualificada para as grandes marcas e agências. Que legal. Quer complementar? Sim, eu olhando da perspectiva do anunciante, né, e do nosso lugar aqui como agência, complementando isso que o Mário falou, quando a gente pensa em como encontrar determinada audiência que a gente está buscando, o retail media ele oferece um momento da jornada que é extremamente propício para que absorva a mensagem que a marca está querendo passar para o consumidor, né? É um momento de jornada que ele já está com um mindset de compra, né? Ele já tem interesse já está realizando uma pesquisa, já tá buscando determinado produto, né? E quando você traz uma mensagem para esse público que você está querendo nesse momento e de uma maneira tão personalizada igual o Mário comentou, é extremamente efetivo, né? Então, eu acho que esse é um grande valor que tem na mesa essa nova característica que o retail media traz. Legal. Bom, então, seguindo com você, Gabriel, nem tudo são flores. Acho que é uma estratégia que a gente pode ver que tem muito potencial, mas também tem algumas dificuldades de aplicabilidade.
na sua opinião, quais são as principais dificuldades hoje do retail media para o e-commerce? Essa pergunta é bastante interessante, assim, e eu enxergo que existe hoje um desafio muito grande de governança dentro das organizações, e aí eu dividiria esse desafio de governança em dois blocos. Eu acho que existe um primeiro bloco que é um pouco daquilo que o Mário tinha falado também, que a questão de que as marcas já fazem trade há muito tempo, né, existe uma diferença entre o dinheiro que é do comercial dentro das organizações e o dinheiro que é do marketing dentro das organizações, e entender que retail media extrapola isso e que no final do dia é você conversando com a tua audiência em todas as etapas do funil, que nem o Mário falou, e isso daí favorece a marca como um todo, tanto para que eles possam aumentar o sellout deles, como também para eles poderem aumentar a presença de marca na cabeça do consumidor, né? Então, acho que esse é um grande desafio do ponto de vista de governança. E o outro desafio que tem do ponto de vista de governança é dentro do próprio marketing, entender retail media como sendo um canal de publicidade onde você vai ter um impacto extremamente relevante e significativo na cabeça do consumidor e dedicar o fair share do orçamento de mídia adequado para esse canal. Então, acho que esses são dois grandes desafios que a gente vê na indústria e que a gente tem ao longo do tempo aí trabalhado para poder mudar com os resultados que o retail media entrega. Entendi. Bom, e Mário, você acha que esses desafios, eles são iguais para o marketplace ou você acha que eles têm alguma... o marketplace tem alguma vantagem ou tem alguma dificuldade acima justamente por ser um ecossistema tão diverso? Não, eu acho que quando você fala de marcas ou sellers, eu acho que esse desafio que o Gabriel comentou, ele é cross a toda a indústria, se você é um seller, se você é uma marca. A gente, no Mercado Livre, a gente fala desde a marca, com L'Oréal, Coca-Cola, Diageo, Colgate, Nivea, até com os sellers, os distribuidores. E eles também têm ainda essas linhas de Excel separadas para o que é investimento de marketing e essa dificuldade de interpretar em que momento isso tem um touchpoint com o retail media. Então, isso acontece tanto com sellers quanto com marcas. Evidente que o seller, por ter uma intimidade com o ecossistema de marketplace, por ter uma intimidade com a rotina do Mercado Livre ou de um outro retailer, ele consegue fazer essa tradução mais fácil do que, de repente, uma grande marca de CPG que está começando ou que ainda tem aí 3, 4, 5% do seu mercado no digital. Então, acho que tem momentos de desafios diferentes, mas o desafio que o Gabriel comentou, eu acho que ele é cross, tanto em marketplace quanto no 1P, no retail, ou seja, marcas e sellers, em situações e desafios muito parecidos. Entendi. Vocês comentaram também, assim, que independente, ele é um desafio, né? Mas o que a gente pode entender, assim, que será a tendência para 2025 nesse segmento? Então, o que as pessoas, principalmente os varejistas que estão escutando a gente, né? O que eles têm que entender para aplicar essa estratégia para ela dar certo? Esse tipo de estratégia. Bom, eu acho assim, tem um lado que eu tenho visto que as indústrias, e que o Mário falou, os sellers também, eles já têm entendido cada vez mais sobre o comportamento do retail media, né? E eu acho que para 2025 a gente tem uma oportunidade muito grande, que é o tamanho da audiência que os marketplaces e o Mercado Livre em específico, por ser o maior marketplace do Brasil, tem, né? Então, a audiência é tão grande, é tão massiva, o nível de engajamento, de relacionamento que o Mercado Livre tem com o consumidor é tão grande que eu vejo que mesmo marcas que não vendem dentro do Mercado Livre, que são os conhecidos como não endêmicos, né, podem se beneficiar disso para poder anunciar dentro do canal também e divulgar as marcas para os seus consumidores que estão lá, não necessariamente comprando, mas com uma cabeça que está aberta a receber a mensagem de comunicação, né? Então, eu enxergo que um grande potencial que a gente tem aí é de marcas começarem, que eventualmente não tem relacionamento com o Mercado Livre, que não vendem dentro de um marketplace, conseguir anunciar ali para poder capturar o fair share da audiência que tá lá, né? Eu acho que eu complemento o Gabriel do lado do varejista, né, do lado do e-commerce ou do retail físico, ainda entender qual é o core business dele e não deixar que a expectativa ou a ambição de gerar uma receita com publicidade atrapalhe a sua user experience, né, porque a compra, a transação, a navegação entre esse busca, como o Gabriel falou, é o core da qualificação da nossa audiência. No momento que eu começo a perder isso, eu perco a minha relevância para toda a cadeia. Né? E se eu começo a transformar meu site num site muito invasivo em termos de publicidade, em termos de comunicação, e tiro um pouco, né, do aspecto orgânico,
eu perco o meu core business, eu perco o meu grande valor, meu value proposition para o mercado. Né? Então, acho que o grande desafio é como é que você aborda e traz essa publicidade de forma mais suave dentro da jornada do cliente. Né? A gente ficou super feliz que teve um estudo da Kantar agora que mais de 80% da nossa audiência não percebe a publicidade. Isso que é maravilhoso, legal. Ou seja, ele está entendendo porque o troço está tão bem segmentado, está tão bem targeteado para esse cliente no final do dia, que ele entende aquilo como parte do comportamento de navegação dele. Né? Eu acho que é exatamente isso que a gente quer. Né? É não pegar uma pessoa que está acostumada a fazer uma busca ali de eletrônicos, sempre conectado com inovação, e a gente, de repente, trazer que o cimento está em promoção, ou que existe um novo lançamento, né, de vergalhão, né, no mercado. Então, como é que a gente trabalha isso e como é que a gente deixa isso dentro da forma mais orgânica possível, né, do ponto de vista do varejista. Que legal. E você falou uma coisa muito importante que é sobre relevância, né, Mário? Então, assim, por exemplo, eu vejo que a minha navegação hoje em sites e marketplaces de e-commerce tem muito a ver com o meu tempo de lazer. Às vezes eu não tô fazendo nada e eu entro lá para ver o que tem de novidade. Então, nesse sentido de relevância, o que você poderia dar de dica sobre retail media, sobre relevância que você acha que fará com que a navegação seja mais tranquila, ainda mais considerando o consumidor de hoje que é completamente sem tempo, completamente ansioso. Claro, primeiro acho que tem que ter em mente uma mudança de comportamento do usuário que é recente, a gente está falando de uma mudança nos últimos 5, 7 anos, que é de onde começa tudo isso. Né? A gente, há 5, 7 anos atrás, no início da jornada, a busca ela começava nos buscadores, no Google, no Yahoo, no Bing, enfim, no seu grande buscador. Hoje, quando você fala de produto, 80%, 8 de cada 10 buscas, começa já no e-commerce. Né? Então você tem que estar preparado para isso, tem que preparado para uma jornada que está sendo exploratória ainda. Então foi o que você falou, você passa o tempo navegando, você quer conhecer um produto, você quer tirar uma dúvida sobre alguma feature, não necessariamente você está no momento de compra, mas você está fazendo explorando, né, essa jornada, que antigamente acontecia fora do site do varejista, hoje acontece dentro do site do varejista. Né? Então acho que você tem que estar preparado. E aí não é você pensar na página de detalhamento do produto, não só na foto e no preço, que antigamente era suficiente. Se eu quero comprar essa caneta, já estou decidido, eu entro no site e olho, bom, é a caneta que eu queria. Está custando R$9, é o preço que eu estou disposto a pagar. Isso é informação suficiente. Agora, quando você está explorando, né, se a gente trouxe essa responsabilidade de início da jornada, eu tenho que ter a caneta, eu tenho que ter o material, qual é a cor, que variações que eu tenho, para que ela serve, ela é melhor para uma função, melhor para outra. Então, você tem que ser muito mais rico nessa informação, você tem que dar outras opções, olha, não tenho essa caneta, mas eu tenho essa e essa também que podem completar, eu tenho esse outro produto que pode completar o teu desejo nesse momento. Então, eu acho que os e-commerce têm que ser mais completos e mais informativos nesse momento. Que legal. Bom, entrando um pouco nesse aspecto, o que você acha, Gabriel, do papel da tecnologia nesse papel da experiência, de fazer com que a navegação seja mais fluida e com que o consumidor cada vez mais se identifique com essa loja que ele está comprando? Boa. Eu enxergo assim, tem dois pontos. Tem um dos aspectos do que o Mário comentou com relação à experiência que também está associado à questão da entrega, né? Não adianta nada você ter o melhor foto de produto, você ter uma ótima descrição lá, se o produto não está disponível ou se o prazo de entrega é muito mais longo do que aquele que você está esperando para poder receber o produto, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no marketing, né, a questão da disponibilidade e da entrega é um fator crítico de sucesso, é essencial para esse modelo de negócio. Né? Então, ela precisa ser uma estratégia abrangente. Isso também está muito associado à questão dos anunciantes, né? Porque no passado os anunciantes não se preocupavam muito com isso quando eles estavam pensando em investir em comunicação em um canal. Eles simplesmente delegavam isso para a rede, né? Para os distribuidores, para as lojas e realizavam os anúncios. E hoje não, se eu não tiver uma integração entre as partes, né? Entre o anunciante e toda a estrutura operacional para poder garantir que eu vou ter a disponibilidade necessária, eu estou dando um tiro no pé também no investimento que eu tô realizando, né? E aí, voltando para a questão da tecnologia, eu acho que, assim, a gente tem um negócio que tem permeado o mundo aí e os discursos que é inteligência artificial, e inteligência artificial do lado do anunciante potencializa muito você a analisar os resultados das campanhas que você está fazendo e a produzir os conteúdos que sejam mais adequados para
para aquele público que você está procurando. E aí, do ponto de vista de plataforma, acho que o Mário vai poder dizer muito melhor do que eu o que o Mercado Livre tá utilizando aí de tecnologias para isso, né? Eu acho que tem um número que expressa bem o quanto a gente dá valor à tecnologia. Hoje, a equipe de tecnologia do Mercado Edge, não estou nem falando de Mercado Livre, ela é 4, 5 vezes maior do que a equipe comercial, produto, business, etc. Então, assim, Nossa. dá uma dimensão de onde a gente entende que é o nosso diferencial, onde Sim. a gente deve investir. Né? Exatamente por conta disso. Né? Eu acho que o nosso produto ele é tão bem sucedido no mercado por conta de toda a tecnologia de background que a gente oferece. E aí eu digo que é a tecnologia de background porque não é a qualidade, ou seja, eu tenho mais display ou menos display, meu display tem vídeo, não tem movimento, mas sim na garantia que eu tenho de refinamento de audiência, de refinamento de segmentação, de garantia de conversão, né? Porque no final não existe CPM caro ou barato para retail media. Né? $10 é caro, $1 é caro, depende da conversão. Se o produto está convertendo, né, ele vai valer a pena para o cliente. E a conversão vem de tecnologia, vem de quanto eu consigo. Se eu aperto o botão, eu realmente fecho o carrinho. Se a minha logística está integrada, eu consigo entregar em 24 horas e não em 48 ou 72. Então, tudo isso tem a tecnologia como fio condutor. Né? Hoje, se você pensar em retail media sem tecnologia, a gente volta lá para os anos 70, só vai falar de gôndola com produto. É só isso. A partir daí, tudo, inclusive no mundo físico, você precisa de tecnologia, você precisa de análise, você precisa de pós-mortem. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir de analisar o que está acontecendo. Nenhuma chance. E com relação à tecnologia e fricção também, vocês falaram bastante sobre criar uma expectativa, né? Criar uma jornada ali para o consumidor. A tecnologia pode ajudar também no caso de eu criei uma campanha tão bacana que eu prometi mundos e fundos e no final eu vou atrasar a entrega. A tecnologia, como que vocês veem isso hoje? A tecnologia ela também pode ajudar a criar uma expectativa mais realista, aliando essa publicidade com que a loja consegue entregar? Eu acredito que sim. Quando você está realizando uma busca, quando você está realizando uma pesquisa e você tem diversas funcionalidades dentro do Mercado Livre para poder escolher aí os prazos que você tem de entrega. Você tem o Mercado Full, né, que é uma funcionalidade que o Mercado Livre oferece, que eles acompanham aí todo o processo operacional, que garante uma excelência de entrega muito maior. Então você sabe que quando você está pesquisando um produto dentro daquelas características, você vai ter uma excelência de operação, né? E isso tem um valor, tem um preço para você poder participar ali, né? E quando você está pensando nas estratégias de comunicação que você vai fazer, você tem que levar isso daí em consideração também. Não, sem dúvida. A tecnologia, evidente, quando o cliente começa a navegar e começa a ter aquela experiência e acesso à tecnologia, as barras dele, né? Ele vai começar a ter maiores expectativas. Isso muito fomentado pela tecnologia. Mas a tecnologia é super importante porque ela ajuda a trocar o pneu com o carro andando. Né? Então, uma campanha de 3, 4 semanas, a Inex, por exemplo, que roda centenas de campanhas com a gente todos os meses, ela otimiza a campanha durante depois que foi lançada, depois que o tiro foi dado. Então, a tecnologia está ajudando ela a garantir o número que ela prometeu lá atrás, porque se nos primeiros dias isso não acontece, ela otimiza, ela segmenta, ela busca, ela mata placement, ela volta com outros, entendeu? E tudo porque ela tem uma tecnologia real-time integrada com a própria Next, que garante que você tenha essa leitura. Né? Então, a tecnologia, além de ser um suporte para a gente nos produtos e tudo mais, é muito na parte analítica para que você tenha essa correção, né? Você pensa numa Black Friday, né? Que a gente tem ali 2, 3 semanas para entregar o volume de um quarter, basicamente. Se você não for muito capaz de mover a tua bússola ali e se adaptar durante a campanha, não importa o quão bom é a tua tecnologia final, assim, você fica estático, né? E a partir... Não, os teus concorrentes estão fazendo isso também, então, né? Exatamente, teus concorrentes estão o dia inteiro lá pilotando para poder otimizar as campanhas deles, né? Se você não está esperto e não está otimizando a sua, você vai perder o jogo. Exatamente. E como que você vê isso, Gabriel? Como que você vê, principalmente, a importância de ter um investimento para que você saia na frente dos seus concorrentes? Eu digo isso porque chegam muitas dúvidas pra gente de tipo, eu não vou investir nisso porque eu não vou ter retorno. Mas se você não investir, você não vai se destacar. Como que você quebraria essa expectativa para alguém que está escutando a gente?
Eu acho que sim, tem alguns aspectos, né? Primeiro de tudo que não existe bala de prata, né? Então, assim, se você depositar todas as suas fichas aí só em um canal de comunicação, em uma estratégia de comunicação, em um tiro só, obviamente o negócio não vai dar certo, né? Precisa ter planejamento, você precisa fazer um negócio que seja always on, que ele acompanhe ao longo do tempo. É um pouco daquilo que o Mário tinha comentado também, de que muitas vezes o cara não entrou lá, o consumidor não entrou lá para poder realizar a compra. Ele está num momento muito mais exploratório, muito mais de pesquisa, né? E você abordar ele ali, você passar uma mensagem de comunicação para ele ali, vai fazer com que ele converta lá na frente. Mas para isso você precisa manter essa estratégia de comunicação ao longo do tempo, né? Então, esperar resultados imediatos é um negócio que não funciona. Precisa estar planejado e precisa ter um horizonte de um médio, longo prazo aí para poder ter os retornos que são os retornos necessários. E o retorno sobre o investimento vem. É uma mídia que é extremamente eficiente em todas as etapas do funil. Você controla a experiência em um único ambiente, você não tem quebra, você não tem fricção no meio do caminho, tem uma audiência extremamente poderosa e nem todo mundo está fazendo. Ou seja, então você ainda tem uma oportunidade muito grande na mesa para poder capturar isso daí. Outras mídias já são muito mais maduras, a competição é muito mais feroz e você tem retornos que são menores do que os retornos que você tem hoje investindo em campanhas de retail media. O que você acha, Mário? Eu concordo, e eu acho que é uma quebra de ruptura, mas que ela vem acontecendo pouco a pouco no mundo. Voltando lá ao exemplo da gôndola. Você pensa quando o Walmart nos Estados Unidos decidiu, olha, essa gôndola aqui da linha do olho, ela vai ser cobrada daqui para frente. E essa notícia chegou na Suíça para a Nestlé. Eu fico imaginando o susto que o suíço tomou quando alguém falou que a gôndola tinha que ser paga. Ele falou, eu já te vendi o produto. Só que eu acredito que no segundo, terceiro mês que ele tinha pago aquela gôndola, ele consegue entender que aquele é um espaço dele, é um real estate dele. Então, se antigamente ele tinha dificuldade para lançar um novo sabor de biscoito, por quê? O que ia antigamente naquela primeira prateleira? Ia somente o que estava vendendo muito, né? Então era o biscoito de chocolate. Se ele lançava um biscoito de morango, ele ia ter que começar por baixo, né? Então ele só ia chegar lá quando ele estivesse vendendo bem. A partir do momento que a Nestlé passa a ser dona daquele real estate, ela pode compor. Ela pode falar, olha, eu quero que um espaço seja do biscoito de morango, porque é a minha grande aposta para o inverno, é a minha grande aposta para esse momento. E consegue divulgar melhor. Então, ela passou a ter domínio, né, da cadeia inteira. E é isso que o Retail Media traz. E aí, quando a gente fala de online, é evidente que a gente explora isso muito mais, isso vai muito além. Né? Então, mesmo que você seja cético a fazer esse investimento, a partir do momento que você entende que você está controlando a cadeia, que você está controlando a maneira que o teu cliente vai fazer a jornada, que você está controlando a comunicação, controlando o portfólio que está sendo exposto, você vê o benefício. E aí, quando você casa com o retorno do investimento, que o Gabriel falou, que tende a ser muito maior no Retail Media, é evidente que você não só comprova a sua estratégia, mas você também economiza em P&L. Né? Eu tenho um case super interessante para poder falar sobre isso. A gente atendia um cliente que se chamava Aiwa, que é uma marca de eletrônicos, né? Isso, televisores. Então, essa marca era uma marca japonesa, muito forte no Brasil nos anos 80 e 90, e aí eles saíram do mercado brasileiro. E aí uma empresa brasileira comprou a marca e eles chegaram pra gente e falaram assim, olha, Gabriel, a gente queria fazer uma estratégia de lançamento desse produto, mas a gente não quer usar os canais convencionais para poder lançar esse produto, a gente quer usar o Mercado Livre para poder fazer o lançamento. Que legal. E aí a gente bolou toda a estratégia de comunicação, muito em linha com isso daí que o Mário falou, estou trazendo um produto, eu vou colocar um placement ali para poder abordar os consumidores. E a gente fez o investimento em comunicação somente no Mercado Livre para poder fazer o lançamento dos televisores da Aiwa. E é muito interessante, porque quando você acompanha quem quiser depois dar uma pesquisada aí, dar uma olhada no Google Trends e digita Aiwa, você vai ver que na data do lançamento da Aiwa, houve um pico de buscas no Google Trends, que reflete as pesquisas do Google, e o lançamento foi único e exclusivamente através do Mercado Livre. E aí, isso daí mostra claramente o poder de topo de funil que o Retail Media tem para o lançamento de uma marca, para o lançamento de um produto. E depois que a gente fez isso daí, que a gente fez o lançamento, que fez esse investimento, a gente reduziu o volume de investimento no topo de funil e foi mantendo mais na parte da performance. E o mais legal de tudo é que se você acompanha a pesquisa e a lembrança da marca no Google Trends, você vai ver que foi reverberado aí ao longo do tempo essa lembrança de marca. Então é um case interessantíssimo que prova essa questão do lançamento de produto dentro do Mercado Livre. Que só corroborar o dado interno da Aiwa, eles têm um share
no Mercado Livre, muito maior do que o fair share deles de mercado por conta dessa campanha da iNext. Que legal, eu fui impactada, viu? Porque faz um tempo que eu tô procurando televisão pra comprar e eu falei, que é essa hype? O que tá acontecendo? Bom, gente, tem uma pergunta um pouco mais capciosa pra fazer pra vocês, pensando em tudo isso que a gente comentou. Mário, você consegue compartilhar com a gente algum case, de algum momento você falou, não, a estratégia tá dando muito certo, e de repente ela não deu mais? Tá. Bom, eu acho que o Mercado Livre tem um case que é interessante, que foi quando a gente fez um lançamento há um tempo atrás de live commerce. Né? Live commerce é um mecanismo, é uma feature super poderosa nos mercados asiáticos, principalmente na China, né? É um negócio que não só em termos de retenção do cliente na plataforma, mas em termos de venda, ele é super assertivo e tem um retorno muito bom. E a gente investiu em fazer plataformas de live commerce. E o que a gente entendeu é que o consumidor brasileiro tinha um comportamento de uso muito diferente do consumidor asiático. Né? Então, aquela retenção de 15 minutos, 8 minutos, 9 minutos para ver a demonstração de um produto não acontece com o consumidor brasileiro. Só que a gente foi aprendendo, né? Então a gente lançou com uma super expectativa, tudo ia bem, como você comentou, e a gente foi aprendendo aonde a gente estava perdendo essa audiência e aonde a gente estava segurando, né? E daí saiu um filho que é o Clips, que é um produto de shorts, né? Que a gente tem vídeos ali entre 15 e 45 segundos, normalmente descritivos de produto, né? Com um core e um background de plataforma, uma codificação muito parecida do que a gente propôs ali para o live commerce, só que de uma forma muito mais dinâmica. Então foi um produto que a gente lançou com uma expectativa, ia bem, só que depois a gente começou a ter uma quebra nessa retenção, o produto parou de fazer sentido para a gente, só que a gente pegou os lessons learned, o que está funcionando aqui. E hoje a gente tem um produto que é o Clips, que organicamente vai super bem. Né? É um produto que... eu adoro. Todo produto que tem, eu falo, esse exatamente. Aqui que eu quero. E ainda tem essa vantagem de você deixar o conteúdo ali dentro da página de detalhe, que você consegue aumentar o explicativo. Que bacana. Então, isso eu acho que é um bom exemplo que mostra até um pouquinho do DNA do Mercado Livre, né? De não ter medo de errar. A gente tem um dos motos empreender correndo riscos. Né? A gente correu um risco. Não deu certo inicialmente, mas saiu um produto ali super interessante no final do dia. Que bacana. E você, Gabriel? Tem algum case semelhante pra contar pra gente? Não, a gente só tem case de sucesso, não, brincadeira. Não, mas isso também foi um sucesso. O Clips é um sucesso. Não, brincadeira à parte, a gente teve uma campanha que a gente fez, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, com um cliente nosso, que é uma marca de bebida, e a gente passou o semestre inteiro planejando com eles a Black Friday. Chegando no mês de agosto, setembro, a gente falou para eles, olha, vocês precisam preparar o estoque, a Black Friday vai ser muito forte, a gente tem certeza que o volume de vendas vai ser muito grande e tudo mais, vamos lá. E assim, eles estavam um pouco céticos, um pouco reticentes, e aí eles acabaram não disponibilizando o estoque de produtos todos que a gente imaginava que seria o suficiente para poder cobrir a campanha e a Black Friday. E aí a gente foi para a semana da Black Friday, e a gente tinha uma estratégia que durante a semana da Black Friday a gente ia conceder um volume de descontos. Eu não lembro agora exatamente quanto que era, mas era alguma coisa em torno de 20% de desconto, e chegava na Black Friday a gente ia dar 30% de desconto. Posso estar errado nesses números, mas era alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí a gente começou na semana da Black Friday com esses 20% de desconto. Chegou na quarta para quinta-feira, já não tinha mais produto no estoque, a gente passou a Black Friday sem poder fazer campanha de comunicação do produto. Da próxima vez que você fala, eu avisei. Pois a gente falou, mas assim, por um lado o cliente ficou satisfeito, porque eles conseguiram bater a meta, venderam tudo, mas por outro lado, do ponto de vista de comunicação, a gente não estava fazendo comunicação deles no dia da Black Friday, que era um dia que tinha muito consumidor, tinha uma audiência muito grande, porque a gente já não tinha mais produto. Mas isso também é sucesso. Ele vendeu o que ele queria vender. Mas assim, a gente queria ter uma experiência mais completa para o consumidor. Com certeza. Lição aprendida. E estatisticamente, se parou na quinta, ele perdeu 50% da venda. Né? Porque acontece entre quinta e domingo. Exatamente. Você fala, viu? Próxima vez você me Podia ter vendido o dobro. Exato. E você vende mais. Bom, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Se vocês quiserem dar alguma mensagem final para encerrar o nosso episódio, fiquem à vontade, por favor. Bom, eu queria agradecer o Mário aí, Mercado Livre, Mercado Ads, pela parceria, dizer que a gente está à disposição na iNext para poder ajudar as marcas aí, os sellers que queiram vender mais, que queiram posicionar melhor as marcas no ambiente digital.
Perfeito. Não, agradecer o convite e é sempre, eu acho prazer estar com o Gabriel. A iNext, para mim, talvez seguramente uma das agências mais inovadoras que o mercado tem. Quando fala de retail media, talvez com o maior tenure, né? Quando eu estava em outra operação, lançando uma outra operação de retail media no Brasil, em 2019, 2020, a iNext foi a primeira agência a levantar o braço e falar, cara, eu quero participar disso. Né, e desde então tem sido protagonista, né, nesse negócio com a gente acompanha não só pelo desenvolvimento da iNext, como das marcas que trabalham junto com a iNext dentro do Mercado Livre. Né, então, e dizer que eu acho que 2025 é um ano disruptivo para o retail media, exatamente no ponto que a gente comentou, que é como é que a gente sai só dessa conversa de consideração, de conversão, e entende a contribuição, né, que o retail media pode dar para o full funnel do marketing. Com certeza. Gente, muito obrigada. Vocês foram ótimos. Eu queria agradecer também quem nos escutou. E se você ficou com alguma dúvida, confira o portal E-Commerce Brasil, que lá tem muito mais conteúdo sobre isso.